Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna. E guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Olá, tudo bom? Eu sou Carla Fernandes do Ler é um Prazer. Hoje com mais uma resenha. A resenha de hoje? Anarquistas, graças a Deus, da Zélia Gattai. Vou falar um pouquinho da autora, tá? A Zélia Gattai, ela nasceu em São Paulo de 1916, 1916. Ela era de família italiana, né? Seus pais eram italianos, vieram da Itália por motivos diferentes, né? Então ela foi criada ali perto da Paulista e depois, mais tarde, já adulta, ela casou com um escritor bem famoso chamado Jorge Amado. E o que levou ela a escrever esse livro? É um livro de memórias, tá? Então ela sempre contava as histórias dela, da infância dela, com a família, para os filhos. E os filhos gostavam muito de ouvir a mãe contar e estimularam ela a escrever um livro. Ela então fez um esboço e mostrou para o seu marido, né, Jorge Amado, que olhou, leu e não gostou muito não. E disse que os contos eram ingênuos. Isso é tão verdade que está aqui no prefácio do livro, escrito pelo próprio Jorge Amado, que era o marido da autora. Ela conta então a sua vida na São Paulo, que era então muito diferente da São Paulo que nós temos hoje, né? Como eu já disse, ela era filha de italianos, o pai era o Ernesto Gattai, o avô dela, né, o avô paterno dela, era um anarquista. Ele, lá na Itália do século XIX, ele conheceu o anarquismo, que era um movimento que defende a ausência de governo, defende que você pode viver de acordo com o que você produz, sem depender de governo, sem depender de nada, apenas pelos seus próprios meios, do que você pensa, acredita. Isso era um movimento que estava crescendo muito na Itália. Então ele veio para o Brasil no final do século XIX para morar na Colônia Sicília. A Colônia Sicília era uma comunidade experimental anarquista no Paraná. Lógico que não deu certo. Então, cada um foi para um lugar. E a maioria foi para São Paulo, né? Nós temos aí São Paulo como um estado que mais recebeu italianos. Já a família da mãe da Zélia, que era a família da Angelita Gattai, já veio por motivos diferentes. A família veio para o Brasil em busca de uma vida melhor e eram católicos. Ao contrário dos anarquistas, os anarquistas eram ateus. Inclusive, o nome do livro é bastante interessante, né? Que anarquistas, graças a Deus, já que a pessoa que é anarquista geralmente não crê em Deus. Mas a família da mãe da Zélia já era católica, mas mesmo assim a Zélia cresceu num ambiente que não era muito religioso, né? Eles eram ateus. E a Zélia, ela morava simplesmente na Alameda Santos, esquina com a Consolação. A gente até é difícil de imaginar. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu não moro em São Paulo, né?
mas é difícil você imaginar uma São Paulo, aquela região tão diferente hoje em dia, tão agitada, com carros, com trânsito, com a São Paulo que Zélia viveu. Então a casa que ela morava não era uma casa própria, era alugada, ficava justamente na esquina da Alameda Santos com a Rua da Consolação. Eu vou tentar ver aí mais ou menos a localização no Google Maps para a gente ver, se situar, onde provavelmente seria a casa dela, que hoje não existe mais há muitos anos, né? E essa Alameda Santos, ela fica, né, atrás da Avenida Paulista. E como era a Avenida Paulista na época? Também era muito diferente da Avenida Paulista que nós temos hoje. A Avenida Paulista de hoje são prédios comerciais, aquela vida louca, corrida. Naquela época eram as casas, mansões, verdadeiras mansões dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, de políticos. Grandes nomes moravam lá na Avenida Paulista, que era conhecida pelos seus casarões. O pai da Zélia era mecânico, então ele não poderia ter arranjado um lugar melhor para montar a sua oficina, porque na casa que ele alugava, que era na Alameda Santos, ele também montou a sua oficina mecânica. Ele era mecânico. Praticamente os únicos carros da época eram justamente dos moradores da Paulista, que eram ricos. Então, muitos daqueles moradores da Paulista eram fregueses do pai da Zélia, o Ernesto Gattaz. A família de Zélia, né, já era, sempre foi muito ligada a movimentos. E o pai da Zélia, inclusive, ele além de mecânico, ele também era piloto. Ele amava o automobilismo. Inclusive, ele ficou famoso na época, vamos dizer assim, com seu nome saindo no jornal, por causa de uma viagem que hoje os paulistanos fazem tranquilamente, que era São Paulo, Santos, ida e volta. Né? Para quem é paulista, isso aí parece uma viagem tranquila, né? Só descer a serra, subir a serra, se eu não me engano, não é isso? Porque Santos é litoral, né? Só que naquela época que ele fez isso, aliás, ele fez antes da década de 20. Não era tão fácil não, porque não tinha estrada. Então ele fez com a cara e com a coragem. Ele, inclusive, se eu não me engano, ele foi o primeiro que fez esse circuito descendo e subindo, tá? Ida e volta. A Zélia, ela era a caçula de uma família de 5 irmãos. E a gente vê que ela era bastante paparicada, né, pela família. Bem, a Globo, em 1984, fez uma minissérie do livro, baseado no livro Anarquistas, graças a Deus, que foi uma minissérie muito boa, né? Em que o pai da Zélia, que era Ernesto Gattaz, foi interpretado pelo Neila Torraca. A mãe foi interpretada pela Débora Duarte, Débora Duarte, e a Zélia, que era uma criança na época, interpretada pela atriz Daniele Rodrigues, eu acho, não lembro, não me recordo, porque ela está sumida, né? Acho que ela deixou esse meio. E a minissérie foi tão boa, e eu gostei tanto, e foi aí que eu conheci o livro. Eu tinha o quê? Não na época da minissérie, tá? Mas eu tinha uns 15 anos, quando uma vez eu fui visitar o meu avô, e estava ali na estante dele o livro, e era um livro tão bonitinho. A outra capa era uma capa branca com uma menina de roupa de época, né, com vestidinho rosa,
E eu perguntei pro meu avô de quem era o livro, o meu avô não sabia. E eu bem que fiquei com o livro, né? Só que aí a minha mãe deu o livro, tive que comprar outro, né? Mas tudo bem. Então o livro, ela conta vários episódios da vida dela. E são episódios, gente, muito engraçados, que você fica assim, gente, como a infância da Zélia foi uma infância movimentada. Sabe, parecia, lendo esse livro, parecia que todo dia tinha um acontecimento novo, tinha alguma coisa nova que acontecia, alguma aventura. E tem umas histórias assim muito engraçadas, como quando ela fala da ida ao cinema. Ela sempre ia ao cinema, naquela época era cinema mudo, na sessão da matinê. Então ela ia sempre na sessão da tarde, né? A mãe dela levava. E ir ao cinema naquela época era um evento. Era uma coisa assim que você botava o melhor vestido, a melhor roupa para ir. E as crianças amavam a matinê. Ela relata que era uma bagunça. Enquanto passava o filme, né? Tinha a pianista que tocava, as crianças faziam uma bagunça e tal. Só que uma certa vez ia passar um filme que não era próprio para criança. E a mãe dela não deixou ela ir. Levou só as vizinhas e levou as irmãs mais velhas, e ela ficou em casa e ela ficou chorando. Quando o pai dela chegou e encontrou ela chorando, o pai dela, não, vou levar você não poderia ficar em casa. E leva, e ela fica assim no melhor lugar do cinema, tipo no balcão, né, com vista privilegiada. Só que o filme era realmente um filme, assim, pra época, pra idade dela, bastante pesado. E ela chega em casa, quando ela vai dormir, ela tem pesadelo. Ela chega com a conclusão que era melhor ela não ter ido, mas mesmo assim ela não dá o braço a torcer, ela se sente vitoriosa porque ela conseguiu ir no filme, assistir o filme, né, no cinema. Outra, assim, situação muito engraçada, que é a história do disco quebrado. Gente, esse episódio, eu lembro quando eu assisti a minissérie, eu já achei, assim, muito engraçado. Porque eu falei assim, não, isso não pode ter acontecido. E realmente aconteceu. Ela relata aqui no livro, a mãe dela compra um disco e gosta tanto do disco que esconde esse disco, se eu não me engano, embaixo do travesseiro. Só que a mãe acaba descobrindo que o disco foi quebrado. E aí acusa um, acusa outro, não sabe quem quebrou. E na verdade, assim, todo mundo assume a autoria de quebrar o disco. Então no final a gente não sabe quem é o certo que quebrou, porque todo mundo diz que quebrou o disco. Um diz que pegou o disco que quebrou, outra diz que pisou. Enfim, tem vários culpados, sabe? Mas também tem uma história triste, que foi quando a Zélia vai viajar. Quando eu falo viajar, para vocês de São Paulo, se alguém de São Paulo estiver assistindo aí, né? É ir de São Paulo, capital, a São Caetano. Quer dizer, hoje que vocês fazem teoricamente rápido, né? Naquela época era uma viagem. Então ela vai de São Paulo para a casa do tio dela em São Caetano, acaba dormindo lá, e nesse período uma amiga dela veio falecer e ela não consegue chegar a tempo para o enterro. E tipo um ou 2 anos depois, quando vão enterrar alguém da família dessa menina, descobre que a menina foi enterrada viva, que ela fica assim bem chocada com a história, e isso marcou também ela. O livro, na verdade, ele conta mais ou menos as aventuras da família. A gente vai ter mais falando do aspecto anarquista, das reuniões, mais para a segunda parte do livro, que ela ia com o pai para as reuniões que eles participavam, né?
E tem reuniões também socialistas também. Então, tudo ela conta aqui no livro como que foi a criação dela nessa família italiana, né? E ela conta ali também, né, que como que era. Ela era, por exemplo, descendente de família italiana, mas ali tinham descendentes de famílias espanholas, descendentes de famílias turcas, descendentes de famílias portuguesas, enfim, né, vários imigrantes que chegaram no Brasil naquela época e ajudaram a formar a população brasileira que nós temos hoje, né? Que é uma população bem mista, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou do livro da resenha, dê um curtir, tá ok? Um forte abraço a todos e se inscreva no canal, tá bom? Que é importante. Tchau!